Eu quero estar envolvido em santidade. Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje, dia 15 de dezembro, o santo do dia é Santa Cristiana. Nos primeiros anos do século IV, nas terras pagãs, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, hoje território da Geórgia, vivia uma jovem escrava cristã chamada Nina, ou Nunê. A capital do Império Romano mudou-se para Constantinopla, cidade fundada em 324 e dedicada em 11 de maio de 330 d.C., e o crescimento da igreja passou a exigir esclarecimentos e definições relacionados com seu credo. Em 325 aconteceu o Concílio de Nicéia, na Turquia, e o de Constantinopla em 381. A partir do ano 300, os bárbaros começaram a invadir a região oriental do Império Romano, saqueando cidades e levando prisioneiros para serem vendidos como escravos. E a região da Capadócia e sua vizinhança havia sido evangelizada desde as primeiras viagens missionárias de São Paulo. Muitos desses escravos tiveram a oportunidade de testemunhar sua fé nas terras pagãs para onde foram levados. Se em Roma o cristianismo exigia definições mais elaboradas da doutrina, por outro lado, as primeiras sementes evangélicas eram lançadas nas terras pagãs da Geórgia. Era o Espírito de Deus em ação. A obra do bispo Eusébio, a história da igreja, tornou-se o primeiro registro importante da história da igreja, passando assim um legado sem precedentes de documentos da igreja antiga. Eusébio morreu em 340. É em seu livro e em algumas tradições posteriores que encontramos a história, mesmo que um pouco lendária, da santa de hoje. Nina era uma escrava que demonstrava toda a sua fé em Cristo, na alegria com que enfrentava as dificuldades e os sofrimentos. Esse fato chamou a atenção dos pagãos com quem convivia. Assim, teve a oportunidade de ensinar a palavra de Cristo a todos os que a cercavam. Tornou-se tão conhecida que passaram a chamá-la de Cristiana, a serva cristã. A antiga tradição russa narra que certa vez uma senhora procurou-a pedindo que solicitasse a intervenção de Deus para que seu filho, gravemente enfermo, não morresse. Nina se ajoelhou aos pés da cama, onde estava a criança, e rezou com tanto fervor que o menino abriu os olhos, sorriu e levantou-se na frente de todos. Foi o bastante para que toda a região mostrasse interesse pela religião da serva de Cristo. Quanto mais prodígios ela promovia, mais catequizava e convertia os pagãos. Até que um dia, a rainha desse povo, chamada Nana, adoeceu gravemente e nenhum remédio conseguiu fazê-la melhorar. Tentaram de tudo, nada parecia possível. Então alguém se lembrou dos chamados poderes da serva cristã. Como último recurso foram sugeridos à rainha, que mandou chamá-la. Assim, a humilde escrava foi ao palácio atender a rainha, levando consigo apenas a certeza de sua fé e a confiança de suas orações. Logo, conseguiu a cura da soberana. Enquanto ela se recuperava, seu marido, o rei Miriam, certo dia saiu em comitiva para uma caçada. Mas o grupo acabou isolado no bosque devido a uma violentíssima tempestade. A situação era crítica, com trovões e raios incendiando árvores, pedras rolando ao vento e atingindo pessoas. O pavor tomou conta de todos. Chamaram por seus deuses, mas nada aconteceu. Lembrando-se da rainha, o rei decidiu rezar para o Deus de Cristiana. Uma luz então foi vista saindo do céu. A tempestade cessou e todos puderam regressar sãos e salvos à corte. Nesse instante, o rei sentiu a fé invadir seu coração. Ao voltar, procurou a escrava Nina e lhe pediu que falasse tudo o que sabia sobre sua religião. Acabou catequizado e convertido. Entretanto, os reis Miriam e Nana não podiam ser batizados, pois na corte não havia nenhum bispo. Seguindo a orientação de Cristiana, o rei enviou esse pedido ao imperador Constantino. Nesse meio tempo, mandou construir a primeira igreja cristã, de acordo com uma planta feita sob a orientação de Nina, já liberta.
Quando chegou o primeiro bispo da Geórgia, acompanhando um grupo de sacerdotes missionários, encontraram o povo já abraçando a doutrina de Santa Nina, como os fiéis a chamavam por força de sua piedade e prodígio de fé. Com facilidade converteram a nação inteira, a partir da grande solenidade do batismo do casal real. Depois, junto com o bispo, o rei Miriam e a rainha Nana construíram o mosteiro Santravo, anexo àquela igreja, onde mais tarde foram sepultados. Nele também viveu alguns anos Santa Nina, que morreu no ano 330. Venerada pelos fiéis como padroeira das Geórgias, suas relíquias estão guardadas na Catedral de Metiscreta, antiga capital do país. Seu culto foi confirmado sendo realizado no Oriente em 14 de janeiro, enquanto a Igreja de Roma a comemora no dia 15 de dezembro. Santa Cristiana, rogai por nós.